Shalom, pessoal. Pastor Paulo César Souto, mais uma vez convosco aqui na nossa live, guardando você entrar aí para poder a gente compartilhar da palavra de Deus. Estamos aqui na nossa segunda live. Zoraide, paz do Senhor, serva de Deus. Amém. Muito bem. Mais uma vez convosco aqui para juntos podermos crescer mais na sã doutrina, na palavra do Eterno. Nossa segunda live com o tema Os Números da Sorte. Irmão Henrique, Deus te abençoe. Dos Estados Unidos, irmã Anitta, Salvador, Deus te abençoe, serva do Eterno. Shalom, shalom. É isso aí, pessoal. Como é que tá meu áudio aí? Tá tudo bem? Tá chegando bem para vocês aí? A bênção? Bem, beleza, muito bom, muito bom. Irmão Henrique, Pai do Senhor, homem de Deus. Amados, se você puder, compartilhe esta live aí, tá? Clica aí nesse aviãozinho aí que está à sua direita, bem aí no rodapé do seu telemóvel, do seu celular, para convidar mais irmãos para estar conosco aqui essa noite, no nome de Jesus, para podermos juntos, muito bons horários, falarmos da sã doutrina, da palavra do Eterno ao nosso coração. Eu queria pegar aqui minha Bíblia para nós começarmos a nossa fala com o texto da palavra do Eterno. Na semana passada nós começamos aí uma série de ministrações com o título geral Os Números da Sorte. A ideia é nós abordarmos alguns números da Bíblia. Irmã Alessandra, seja bem-vinda. Lucas Rocha, seja bem-vindo, meu amado. Shalom para vocês aí que estão entrando agora na nossa live aí em direto. E nós falamos sobre o número 3. Foi um tema muito interessante, profundo. Você que não viu ainda, está aí no nosso Instagram, gravado no IGVT, a nossa fala da semana passada sobre o número 3. E hoje vamos falar sobre o número 7 na Bíblia, suas ocorrências, sua tipologia, seu fundamento, sua importância para discernir textos, profecias e como o 7 pode abençoar a nossa vida. Ó, pastora Marlene, paz do Senhor, serva de Deus. Muito bem. Irmão Lucas, sim, a gente vai falar sobre os livros no final, tá bom? Vai ser bênção, em nome do Senhor Jesus. Amados, eu queria já aproveitar que antes de nós começarmos o texto e falar sobre o número 7, incentivar você a ir lá no nosso canal no YouTube, PR Paulo César Souto. Se você não se inscreveu ainda, você pode se inscrever no nosso canal e ativa notificações, porque a gente vai estar sempre fazendo lives aí com assuntos interessantes, temas profundos, mergulhando mais fundo na palavra do Eterno. E você pode estar recebendo notificações para acompanhar nossos vídeos. Nós temos lá alguns vídeos interessantíssimos no YouTube. Tem lá Pedras que Falam. Nós temos lá os benefícios da Rohamá, Sabedoria, parte 1, 2 e 3. Temos lá um tema interessantíssimo também. Você morreu no dia que pecou. Deus falou para Adão, no dia em que dela comerdes, certamente morrereis. Então é um tema interessantíssimo. Irmã Eliane Reis Silva, Deus te abençoe. Léo, Pai do Senhor, Léo, tudo bem? Bênção. Então vai lá no nosso canal, se inscreve lá. Tem vídeos interessantíssimos no nosso canal para que você possa ser edificado. Tratando também o contexto cultural hebraico da Bíblia. É um trabalho de excelência que vai abençoar muito a sua vida. Então vamos começar. Hoje vamos falar sobre o número 7. Tema geral, números da sorte. Muito bem, sua amiga, né? Eliane, seja bem-vinda, Eliane. Muito bem, está aqui também San Lima 9. Amanda, minha cunhada aí. Amanda lá em Salvador. Deixa eu ver se Amanda, beijo no Tico aí. Vamos lá, pessoal. Capítulo 2, livro do Gênesis. Capítulo 2, livro do Gênesis. Vamos ler então o texto, versículo de número 2. Havendo Deus acabado no 7º dia a obra que fizera, descansou nesse dia
de toda a sua obra. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra de criação que fizera. Então, queridos, observe bem. A gente falou na semana passada sobre o número 3 e hoje vamos falar sobre o número 7. Sua tipologia, seu fundamento, seu significado, suas ocorrências na Bíblia. Observe que é interessante notar que, em média, 1 em cada 5 textos bíblicos contém um número. Observe. Minha tia Ivete aí também, Salvador, te abençoe, Ivete. Então, em cada um de 5 textos bíblicos contém um número. O que esses números significam? Revela a mente de Deus e a criação divina e sua revelação ao homem? Por que tantos números na Bíblia? O tema geral é números da sorte. Falei aqui na semana passada que nós não temos número de sorte. Na verdade, o eterno é a nossa sorte, né? Ele é o arrimo da nossa sorte, ele que nos abençoa e que nos faz prosperar em tudo. Mas, observando na Bíblia, ela está repleta de números. Eu falei aqui que o número 3 aparece cerca de 464 vezes na Escritura, sem contar as suas variantes, né? Como 30, 300. O número 3 aparece 464 vezes na Escritura. E hoje falaremos sobre o número 7. O número 7. O número 7 é o número mais especial no contexto judaico da Bíblia. A palavra para 7 em hebraico é Shevá. Shevá é a palavra 7 no hebraico. E ela está ligada à palavra Shevua. Shevua quer dizer juramento. Observe, a palavra 7, Shevá. E ela está ligada a Shevua, quer dizer juramento. Quando uma pessoa queria fazer uma promessa muito importante, ela fazia um juramento colocando o número 7. Minha tia também, Isabel Cristina, aí lá em Salvador. Pessoal, partilha esse vídeo aí, manda convite aí pro pessoal aí, tá bom? Manda aí convite para os seus amados aí da sua rede social, para estarem conosco. Divulga aí no Facebook, divulga aí no Instagram, em nome do Senhor Jesus, né? Então, o número 7 vem da palavra Shevá e está ligado a Shevua, quer dizer juramento. Então, quando alguém queria jurar, fazer um juramento, uma promessa firme, ele utilizava-se então do número 7 em sua fala, que simbolizava juramento. Então, podemos desde logo começar pelo primeiro capítulo e versículo da Bíblia. O primeiro versículo da Bíblia, em sua linguagem original, no seu idioma original, no hebraico, esse versículo contém exatamente 7 palavras. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Observe, o primeiro versículo da Bíblia, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Esse primeiro versículo da Bíblia contém no original 7 palavras. 7 palavras. Interessante é que estas 7 palavras possuem 28 letras. Olha que interessante. O primeiro versículo da Bíblia, no princípio, criou Deus os céus e a terra, possui 28 letras no seu termo, no texto original, em hebraico, e possui 7 palavras. Observe que 28 é 4 vezes 7. Já temos aí logo no primeiro versículo da Bíblia um enigma, algo interessantíssimo. Outra coisa, as primeiras 3 palavras do texto de Gênesis 1, versículo 1, tem 14 letras, que faz 2 vezes 7. As últimas 4 palavras têm também 14 letras, 2 vezes 7. Olha que interessante. As palavras quarta e quinta têm 7 letras. As palavras sexta e sétima também têm 7 letras, dentro do alfabeto hebraico. Isso é interessantíssimo. Observe que
a palavra Deus, que é o sujeito da oração aí, né? No princípio criou Deus, a palavra Deus, céus e terra, tem na língua original 14 letras, 2 vezes o 7. E as restantes palavras têm também o valor numérico de 14, 2 vezes 7. Interessante também é que o valor numérico de cada uma dessas 7 palavras deste versículo é 1393, que perfaz exatamente 199 vezes o 7. Então, isso não é uma coincidência. Afinal, a Bíblia não é fruto de coincidência. A Bíblia ela foi escrita por homens, mas inspirada pelo Espírito Santo em sua extrema sabedoria. Vamos perceber hoje aí vários aspectos do 7 e vamos falar sobre 3 princípios principais que o 7 traz para a nossa vida. Primeiro, o 7 vai falar sobre plenitude. Segundo, ciclo completo. Terceiro, encerramento de uma etapa para o começo de outra etapa. Fica ligadinho aí que você vai ser muito abençoado com essa ministração dessa noite, no nome de Jesus. Observe que o Cordeiro de Deus, né, Jesus, em João 1,29, foi tipificado pelo Cordeiro de Pessa, de Páscoa, do Antigo Testamento. A verdade da Páscoa é o coração da Bíblia, tanto do Antigo como do Novo Testamento. E essa verdade da Páscoa estabelece o princípio divino da expiação pelo sangue. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não pode haver perdão nem remissão de pecados. O Tanar, o que é o Tanar? O Antigo Testamento hebraico. A palavra Tanar é um acróstico. Às vezes você vai ouvir falar Tanar, é um acróstico, que quer dizer Torá, Neviim e Ketuvim, ou seja, lei, escritos e profetas. Então o Tanar, ele contém a palavra Páscoa 49 vezes. Olha que interessante. No Antigo Testamento, a palavra Pessa, Páscoa, registra-se por 49 vezes, que é exatamente 7 vezes 7. E a mesma palavra Pessa, Páscoa, aparece no Novo Testamento 28 vezes, que é justamente 4 vezes 7. Perceba como o 7 está sempre presente, ou direto ou de forma indireta, através das suas multiplicações. Então no Tanar, Antigo Testamento hebraico, Pessa, Páscoa, aparece 49 vezes, no Novo Testamento aparece 28 vezes, 7 vezes 7 e 4 vezes 7. Observe também que Enoque, que foi arrebatado, foi tomado por Deus, ele é o 7º depois de Adão. E ele foi o único, junto com Elias, que não passou pela morte física. Antes foi transladado, arrebatado ao céu, como serão todos os que estiverem vivos na altura da vinda do nosso Senhor e Salvador, Yeshua Mashiach. Observe também que a Páscoa ela era anualmente sacrificada como um memorial no dia 14 do mês de Abib, ou Nissan. 14 são 2 vezes 7. No primeiro mês do calendário judaico, que corresponde ao nosso mês de março e abril. Então a Páscoa ela acontecia, o cordeiro era imolado no 14º dia, 2 vezes 7. Observe também que a festa dos pães ázimos, que ele seguia logo após a Pessa, impunha que se comessem pães sem fermento durante 7 dias. Levítico 23, versículo 6. Então logo após a Pessa, que era comemorada no dia 14 de Nissan, vinha uma semana de 7 dias em que não deveria haver fermento na casa dos hebreus. Comeriam pães sem fermento, pães ázimos. Observe também que a palavra cordeiro, que revela o senhorio, o Senhor Jesus Cristo, na sua obra expiatória e redentora, aparece no livro do Apocalipse 28 vezes.
que corresponde exatamente ao mesmo número de vezes que a palavra Páscoa aparece no Novo Testamento. Olha que interessante. A expressão, a palavra cordeiro, aparece no livro de Guiliana, livro do Apocalipse, por 28 vezes. A mesma quantidade que a palavra Páscoa, Pessa, aparece no Novo Testamento. Observe como 7 figura na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento. 7 foram os dias da criação, Gênesis 12, verso 1 e 2. 7 são os dias da semana estabelecidos pelo Eterno. O ano sabático acontecia após 6 anos de trabalho e no 7º ano se descansava. Então o ano sabático acontecia justamente após 6 anos de trabalho e no 7º se descansava. O ano do Iovel, Iovel quer dizer jubileu, o ano do jubileu acontecia a cada 49 anos, 7 semanas de anos, 7 vezes 7. Quem esteve comigo na minha live Você Morreu no Dia que Pecou, está lá inclusive no YouTube se você quiser assistir, você vai entender um pouco sobre o princípio do tempo das semanas. Todas as profecias bíblicas estão inseridas dentro desse princípio. Que princípio é esse, pastor Paulo? É mais ou menos assim, você bem superficial, só para te dar uma luz acerca do princípio do tempo das semanas. Uma semana na Bíblia pode corresponder a uma semana de dias literais de 24 horas. Mas também, uma semana na Bíblia, ela pode corresponder a 7 semanas, em que cada dia corresponde a uma semana. Mas também na Bíblia, uma semana pode corresponder a 7 anos, em que cada dia corresponde a um ano. Mas também uma semana, ela pode corresponder a 7 meses, em que cada dia corresponde a um mês. Mas também uma semana pode corresponder a 7 décadas, em que cada dia corresponde a uma década. Mas também uma semana pode corresponder a 7 séculos, em que cada dia corresponde a um século, perfazendo 700 séculos, 700 anos, perdão, 7 séculos, 700 anos. E também, por fim, uma semana pode corresponder a 7.000 anos, em que cada dia corresponde a 1.000 anos. Vou dar aqui um exemplo, que eu falei na nossa live, Você Morreu no Dia que Pecou. Observe, Isaías profetizou que Jesus nasceria de uma virgem. Isaías 7, verso 14. E o Senhor mesmo vos dará um sinal, a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Uma semana depois dessa profecia, Jesus nasceu. Como assim? Em uma semana de séculos, porque levou 700 anos até a profecia se cumprir. Isaías profetiza e 700 anos depois, Jesus nasce. Então, em uma semana de séculos, Jesus nasceu. Então, a maioria ou quase todas as profecias bíblicas, elas se cumprem ou vão se cumprir, estabelecendo-se dentro do tempo ou do princípio do tempo das semanas. Então, observe que o ano do jubileu, ele possuía 49 anos, justamente 7 semanas de anos. Também a Bíblia diz que entre as festas de Pessa, de Páscoa e Sukkot, que é tabernáculos, duravam 7 semanas entre essas duas festas. Observe também que a Bíblia diz que o Eterno aparece a Abraão por 7 vezes. Por 7 vezes Deus se revela a Abraão. Dos 10 mandamentos, 7 são negativos e 3 são positivos. 7 são os braços do candelabro de ouro, da menorá, que o Eterno manda colocar no lugar Kadosh, no lugar santo, lá no templo, lá no santuário. 7 são os nomes dados à má inclinação da carne. 7 eram as bênçãos chamadas 7 brachot. As 7 brachot eram as 7 bênçãos que eram liberadas pelo sacerdote ao casal, quando se casavam
debaixo da upá, do palio nupcial, e recebiam então as bênçãos sacerdotais. Eram 7 bênçãos, 7 brahot. Dizem os sábios, os antigos judeus, que a harpa que Davi tocava, que adorava ao Eterno e compunha cânticos para Deus, tinha 7 cordas, 7 fios. Observe que 7 eram as tranças que Sansão carregava sobre sua cabeça, que simbolizava o sinal da aliança que ele tinha com o Eterno. Observe também que 7 era o número da purificação para alguém que estava impuro. A mulher que estava no período menstrual, após ele cessar, ela levava 7 dias até tornar-se impura cerimonialmente no Antigo Testamento. Observe também que 7 eram os dias de luto, chamados Shevá. O Shevá eram 7 dias de luto que as pessoas faziam no Antigo Testamento. Quando Marta e Maria perdem a Lázaro, elas vão observar 7 dias de luto. A vantagem é que Yeshua chegou antes do 7º dia e ressuscita a Lázaro. Observe também que 7 eram os dias da alegria do casal no casamento. A noiva celebrava por 7 dias o seu casamento. Observe também que um dos desertos mais falados na Bíblia, o deserto de Berseba, o nome quer dizer Beersheba. Beersheba. Ber quer dizer poço. Shevá quer dizer 7. Era o deserto que tinha 7 poços que Abraão cavou. Esses poços que Abraão cavou estavam em Berseba ou Beersheba. É a terra dos 7 poços. Lembre também que Enoque, que foi transladado, foi o 7º depois de Adão. Lembre também que Lameque, pai de Noé, viveu exatamente 777 anos e morreu no ano do dilúvio. Gênesis 5, verso 31. Lembre também que 7 dias Noé esperou dentro da arca até cair as primeiras gotas de chuva. Gênesis 7, versículo 10. Lembre também que 70 foram os filhos de Israel que desceram ao Egito. Gênesis 46, verso 27. Lembre também que na visão que Faraó teve no Egito, 7 foram as vacas magras e 7 foram as vacas gordas, ambas simbolizando 7 anos de escassez e 7 anos de abundância. Lembre também que 7 foram as filhas de Jetro e Moisés casa-se com Tsípora, que é a filha mais velha de Jetro. Lembre também que 7 eram os filhos de Jessé. E embora haja um texto na Bíblia que fala que Davi era o 8º, mas na verdade Davi era o 7º filho de Jessé. E é com o 7º filho de Jessé que Deus faz vencer o gigante e coloca-o para governar a Israel. Que tremendo é o número 7. Observe também que 7 orações foram feitas por Elias para que chovesse. 1 Reis 18, 44. Lembre também que 7 vezes 70 anos foi o tempo da profecia do anúncio do Messias em Daniel, capítulo 9, verso 24 ao verso 28. Lembre também que o 7º ano era o ano de descanso para a terra, lá em Israel. Levítico 25, versículo 4. Lembre também que o ano do jubileu ocorria após 7 ciclos de 7 anos. Falei aqui há pouco tempo atrás. Iovel, a cada 49 anos. Levítico 25, 8 e 9. Lembre também que 70 reis, 70 homens foram escolhidos por Deus para auxiliar Moisés a julgar o povo. Números 11, verso 16. Lembre também que 7 eram os filhos de Jó e mais 3 filhas. Jó 1, versículo 2. Lembre também que 70 reis tiveram os dedos polegares cortados por Adoni Bezeque. Juízes
1, verso 7. Lembre também que 70 filhos teve Gideão. Juízes 8, verso 30. E olha que interessante. Em Provérbios, Mishlê, Provérbios, livro de Salomão, ele vai dizer, no capítulo 6, verso 16 ao 18, que 7 coisas o Senhor abomina. Primeira, olhos altivos. Segundo, língua mentirosa. Terceiro, mãos que derramam sangue inocente. 4, coração que trama projetos iníquos. Quinto, pés que se apressam e correm para fazer o mal. Sexto, testemunha falsa que profere mentiras. E sétimo, o que semeia contenda entre os irmãos. Então, 7 coisas o Senhor abomina. Então temos aí o 7 espalhado por toda a Bíblia. O 7 fala de coisas profundas demais. E eu queria falar pelo menos 3 delas essa noite, dentro daquilo que nós já falamos aqui sobre o 7. Primeiro, é que o 7, alguns afirmam ou afirmavam dizendo que 7 é o número de Deus, ou o número da perfeição. Embora haja uma discordância acerca disso. Deixa eu falar para você uma coisa, o número de Deus não é o número 7, é o número 8. E por que é o número 8? Porque dentro da guimatria, que é a ciência, que estuda os números ligados às letras, o alfabeto hebraico, falei aqui na semana passada, tem 22 letras, cada letra equivale a um número e cada letra também corresponde a um nome. Então, por exemplo, o nome do Eterno, ele é formado por 4 letras hebraicas, a Yod, Re, Vav e Re, que é o YHVH. Então, quando eu transformo essas 4 consoantes, chamadas de tetragrama sagrado, quando eu os transformo em números, eu encontro um número que é o número correspondente a Deus. Então, por exemplo, a letra Iod, ela vale 10. A letra Re, ela vale 5. A letra Vav, ela vale 6. Repetindo a letra Re, vale 5. Iod, Re, Vav, Re, 4 letras. Então a primeira vale 10. A segunda vale 5, 10 mais 5, 15. A terceira vale 6, 15 mais 6, 21. E a quarta vale 5, 21 mais 5, 26. Então 26 é o número total do nome de Deus. Para eu extrair a raiz numérica desse nome, ou desse número, que deve ser um algarismo só, eu somo os dois entre si. 26, eu somo 2 mais 6, que vai dar exatamente 8. Olha que interessante. O número total do nome de Deus é 26. E a raiz guimátrica deste número é 8. Então o número do nome de Deus é 8. É por isso que 8 almas se salvaram nas águas do dilúvio. Vou falar sobre o 8 na próxima live. Mas observe bem, 26 é o número que compõe o nome de Deus. 2 e 6. Dá sua atenção agora para essa revelação aí. Não é à toa que 2 igrejas do Apocalipse são louvadas pelo Senhor. Quais são elas? A segunda e a sexta igreja. A segunda igreja é Esmirna, está ligada à sabedoria. E a sexta igreja é Filadélfia, está ligada a conhecimento. Então observe que o número 2 e o número 6, que compõem o número total do nome de Deus, 26, está ligado a 2 igrejas, a segunda e a sexta. As únicas igrejas louvadas pelo Senhor, que não são criticadas por ele lá no Apocalipse. Ok? Eu falo sobre isso na próxima live, sobre o número 8, que vai ser tremendo, uma revelação profunda do Eterno para a sua vida. Vamos voltar aqui então para o nome do Eterno. Então assim encontro o número de Deus. É 8, não é 7. Mas 7 fala de quê então, pastor Paulo? O 7 fala sobre algumas coisas importantes. Primeiro, fala sobre ciclo completo. Ou seja, quando o 7 se manifesta, ele encerra um ciclo e começa outro ciclo. Quando o 7 se apresenta, ele encerra, ele fecha uma etapa e abre uma outra etapa. Ele encerra um tempo, ele fecha um ciclo. E nós temos que entender isso, porque quando esse ciclo se fecha, eu tenho que perceber o que é que está se passando comigo, na minha vida,
para que entenda que um novo ciclo está começando. Vou dar aqui um exemplo para você. Em Levítico 25, do 1 ao 4, diz assim: Falou mais o Senhor a Moisés no monte Sinai, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando tiverdes entrado na terra que eu vos dou, então a terra descansará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás a tua terra, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Porém, ao 7º ano haverá sábado de descanso para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Por quê? Porque o sábado ia fechar um ciclo. Então, se fecha um ciclo no 7º dia, quer dizer que a terra que foi trabalhada por 6 anos deveria descansar no 7º ano. Era um ano sabático, deveria haver descanso. Por quê? Porque fechou um ciclo. Então, geralmente, quando o ciclo se fecha, o Eterno nos dá descanso, nos dá refrigério, nos dá livramento, para começar um novo ciclo. Agora, olha que interessante. Ainda em Levítico 26, verso 33 ao 35, olha, escute bem. E espalhar-vos-ei entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós, e a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Então a terra descansará nos seus sábados, todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Então a terra descansará e folgará nos seus sábados, todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados quando habitáveis nela. Presta atenção nisso aqui que eu vou dizer. Muitas pessoas pensam que o povo de Israel foi para o cativeiro da Babilônia por 70 anos apenas pela idolatria, apenas pela desobediência ao Eterno. Mas pasmem, o povo de Israel foi para o cativeiro de Babilônia principalmente porque não observaram o Shabat da terra. Eles não fizeram isso. Escute o que eu vou dizer. Por 490 anos, Israel não deu descanso à terra. Durante 490 anos, Israel cultivou a terra, quebrando uma ordem do Eterno para observar o descanso da terra no 7º ano. O que aconteceu? Deus leva-os para o cativeiro. Vou ler aqui, o 2 Crônicas 36, 21. Escute isso. 2 Crônicas 36, 21. Tudo isto em cumprimento à palavra do Eterno, o Senhor, profetizada pela boca de Jeremias. A terra desfrutou os seus descansos sabáticos, repousou durante o tempo de sua desolação, até que os 70 anos se completassem. Escute isso, que isso é tremendo. 490 anos foi o período durante o qual houve em Israel 70 anos sabáticos para a terra, negligenciados pelos hebreus. Agora, o cativeiro babilônico durou 70 anos, e durante esse tempo a terra de Israel descansou. Agora você vai entender por que é que Pedro pergunta a Jesus: Mestre, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? O que é que Jesus diz? Não, Pedro, mas 70 vezes 7. 70 vezes 7 dá 490 anos. Escute isso. Durante 490 anos, Deus perdoou a Israel por não guardar o sábado da terra, que era o 7º ano. Mas quando completou 490 anos, Deus desceu juízo sobre Israel. Levou eles para a Babilônia por 70 anos, justamente o tempo que eles deveriam ter deixado a terra descansar.
Porque 490 anos seguidos vai dar 70 anos sabáticos, ou seja, 70 anos em que a terra deveria descansar. Um ano a cada 7, a cada 6 de trabalho. Eles não fizeram isso. Tá vendo minha tia Ivete aí colocando isso aí? Esse descanso vale até hoje para a agricultura. Se não houver descanso da terra, a produção é comprometida. Perfeito, minha tia Ivete. Por quê? Porque Deus, ele é perfeito. Então observe que o 7 fala de ciclo completo. E eu preciso observar quando os ciclos se completam em minha vida. Eu preciso observar quando os ciclos se fecham na minha caminhada, para que eu não continue cometendo os mesmos erros de sempre, colocando em risco a vida da minha família, do ministério, da igreja, dos que me cercam. Então o 7 fala de ciclo que se completa, que se fecha. Uma semana tem 7 dias. Quando encerra o sábado, que é o 7º dia, não começa o 8º dia da semana. Começa agora o domingo, 1º dia da semana. Porque fechou um ciclo, fechou uma etapa. O 7 refere-se a fechamento de ciclo, fechamento de etapa. Segundo princípio bíblico para o 7. O 7 fala sobre encerramento de um tempo de vergonha para início de um tempo de honra. Vou repetir, o 7 fala de fechamento de um tempo de vergonha, de servidão, de escravidão, de opróbrio, de perda, de humilhação, de derrota, de fracasso, para começar um tempo de honra, de restituição, de vitória, de bênção. Observe isso de forma clara. A Bíblia diz que 7 dias foram rodeados as muralhas de Jericó. Durante 7 dias, Israel rodeou as muralhas de Jericó. E no último dia, deu 7 voltas por ela. E as muralhas caíram. Então, o domínio de Jericó, o poder de Jericó sucumbiu ao 7º dia e à 7ª volta. Por quê? Porque 7 fala de derrota do adversário. O 7 fala em que a vergonha sai, em que o opróbrio vai embora. Quando o 7 se manifesta na Bíblia, ele traz um tempo de honra, um tempo de vitória, um tempo de restauração. Olha que interessante, Daniel 3,19. A Bíblia diz que Nabucodonosor mandou lançar na fornalha de fogo aquecida 3 jovens hebreus, Ananias, Misael e Azarias. Só que Nabucodonosor cometeu uma falha grave. Ele mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Não é à toa que o 7 está ali. Eu digo sem medo de errar. Se ele só aquecesse 6 vezes a fornalha, eles morreriam queimados na fornalha. Ah, pastor, como? Como? O que faz de nós servos de Deus não é nos livrar em tudo. O que faz de nós servos de Deus é confiarmos nele e sermos fiéis a ele, mesmo quando nós perdemos. Paulo está preso em Roma, vai ser decapitado. O que Paulo está dizendo? A hora da minha partida é chegada. Porém, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ele vai morrer. Deus não livra a Paulo da lâmina de Roma. Não, ele morre ali, é decapitado ali. Só que tem um detalhe. Paulo está dizendo, mas a coroa da justiça me está preparada. E naquele dia, o justo juiz me coroará. Coroa só é posta sobre a cabeça de alguém. Paulo perde a cabeça por decapitação aqui, mas na ressurreição daquele grande dia, na sua vida como eterno, na vida dos céus, Paulo está com cabeça erguida e coroa sobre ela. Então, se Nabucodonosor não manda aquecer 7 vezes mais, certamente morreriam queimados, mas fiéis ao Senhor. Só que Nabucodonosor cometeu uma falha grave, mandou aquecer 7 vezes mais. E toda vez que o 7 se manifesta na vida de alguém que é fiel a Deus, que é servo de Deus, que é serva de Deus, é como, escute isso, é como se um portal no mundo espiritual se abrisse.
E aquilo que é invisível se torna visível. Aquilo que é de cima se manifesta embaixo. Aleluia! Ele manda aquecer 7 vezes mais. Um portal se abre, desce o quarto homem. Ele olha pela fornalha e diz: não lançamos lá 3 homens? Entretanto, eu vejo 4, e o quarto tem aparência como o filho dos deuses. Aleluia! O que é que a Bíblia diz? A chama não queimou neles, nem cheiro de queimado sentiu neles. Por quê? Porque ele aqueceu 7 vezes. 7 vezes fala de fechamento de um ciclo de vergonha. Esses homens entraram na fornalha como simples escravos hebreus, mas saem da fornalha para governar províncias de Babilônia. Encerra o tempo da vergonha, começa o tempo da honra. Eu queria liberar sobre você que está me ouvindo aí agora, que está me vendo, uma palavra profética, no nome de Yeshua Mashiach, que na sua vida, nesses dias, se cumpra o favor de Deus como um 7, que fechará o ciclo da perda, o ciclo da vergonha, e começará um ciclo de honra, de vitória, de restauração, saúde, restituição. Quem toma posse aí desta palavra, diz um amém aí, em nome de Jesus. Aleluia! Nabucodonosor cometeu uma falha grave, mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. E o 7 é um princípio de Deus, não é do diabo. O 7 é um princípio do eterno, não é de Satanás. Aleluia, glória a Deus, amém. Isso aí, se cumpra sobre sua vida esta palavra em nome de Jesus. 7 fala sobre ciclo de vergonha que se encerra. Lembre de 2 Reis, capítulo 5, há um homem chamado Naamã. Naamã vem da Síria, vai a Judá, vai a Samaria, para ser atendido pelo rei, para ser curado da lepra. Porque a sua escrava, uma serva hebreia, disse para sua esposa, Oxalá, que o meu senhor Naamã estivesse lá em Israel, porque lá tem profeta. Ele vai a Israel com carta nas mãos, vai para o rei. Então, Eliseu, profeta, fica a saber que o rei está humilhado, preocupado, desesperado, achando que é uma ação maligna da Síria para insurgir-se contra ele. Então Eliseu manda que Naamã vá até ele. Ao chegar lá, o que é que Eliseu fala para Naamã? Vá e mergulhe no Jordão 7 vezes. Quantas vezes? 7 vezes. Naamã mergulhou a primeira, não aconteceu nada. Mergulhou a segunda, leproso ainda. Mergulhou a terceira, nada. Mergulhou a quarta, leproso ainda. Mergulhou a quinta, nada. Mergulhou a sexta, leproso ainda. Vale ressaltar que 6 é o número do homem, do que é imperfeito, do que é terreno, do que é de baixo. Vou falar sobre isso em outra live, sobre o número 6. Fica guardando aí que vai vir essa live tremenda sobre o número 6. Hoje é 7. Até o número 6, nada acontece. Mas no 7º mergulho, Naamã sai das águas com a pele limpa, como pele de criança, porque o 7 encerrou um tempo da vergonha e começou o tempo da honra. O 7 encerrou o tempo da perda e começou o tempo da vitória. O 7 encerrou o tempo da doença e começou o tempo da saúde plena. Glória ao Eterno. E vou dar um exemplo para você agora no Novo Testamento. Eu só falei sobre o Antigo até agora. Vamos para o Novo? João capítulo 4, verso 16 a 18. A mulher à beira do poço de Jacó. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque 5 maridos tivestes, e o que tens agora não é teu marido. Isto disseste com verdade. Escute isso aqui. Isso é tremendo, isso é revelação do Eterno. Escute isso aqui. Esta mulher teve 5 maridos. Está no 6º, que não é marido. São 6 homens em sua história. Ela continua desprezada,
solitária, em opróbrio, em vergonha. Ela vai ao poço em uma hora imprópria, quase ao meio-dia. Não era a hora habitual das mulheres tirarem água do poço. Ela está solitária, o que não é comum pela Bíblia. Nós temos 3 mulheres indo ao poço tirar água na Bíblia, no Antigo Testamento, e todas as 3 vão ao fim da tarde e junta com outras mulheres também. Ela está sozinha, em hora imprópria, porque ela sofre desprezo, opróbrio, vergonha, discriminação, está sozinha. Só que Yeshua diz, chama teu marido e vem. Não tenho, disseste com verdade, 5 tivesses e o 6º não é teu marido. Olha o 6 mais uma vez. Aquilo que é imperfeito, que é terreno, limitado, débil, falível, é 6, ok? Vamos à fala de Yeshua agora? 6 maridos, 5 tivestes, o 6º não é teu marido. O que é que ele está dizendo para esta mulher entre linhas? Já diziam os antigos, para bom entendedor, meia palavra basta. Mais ou menos assim. Ei, mulher, enquanto você apostou tudo nos homens, no que é terreno, no que é de baixo, no que é falível, no que erra, no que transgride, no que peca, no que mente, no que promete, mas não faz, enquanto você apostou tudo naquilo que é falível, naquilo que é de baixo, naquilo que é do homem, naquilo que é 6, você perde tudo. Oi, Arthurzinho! Oi, vovô, você tá aí? Eu vi o Fred entrando aí não quis interromper. É o vovô, beijo, vô. Saudade de você, viu? Seu nego. Beijo. Dá um beijo no Luke também. Ok? Então observe. É como se ele dissesse assim, enquanto você apostou nos 6, em 6 homens falíveis, terrenos, humanos, nada mudou. Mas eis aqui o 7º homem que vai cruzar sua história e mudar sua vida. Beijo, vovô. Eis aqui o 7º homem que vai mudar sua história. Olha aí, Yeshua é o 7º homem que entrou na vida daquela mulher. Aqui eu abro um parêntese, não para ser marido fisicamente dela, nem para ser amante dela, mas para ser Senhor, Rei e Deus daquela mulher. Quando ela descobre isso, ela vai à aldeia e diz, encontrei o Machia, achei o Messias, profetizado por Moisés. Toda a aldeia vem junto com ela. Ela que veio sozinha agora, que era desacreditada pela sociedade, vem com a aldeia atrás dela dizendo, agora cremos que a tua palavra é verdade. Por quê? Porque Yeshua mudou a vida daquela mulher. O 7 se manifestou na sua vida. Fechou um ciclo de vergonha, encerrou um ciclo de perda, de derrota, de fracasso e começou um ciclo de honra na vida daquela mulher. Lembra de Miriam de Magdala, Maria Madalena? Ela tinha 7 demônios. Mas quando Jesus expulsou os 7, ela ficou livre e liberta e tornou discípula do Mestre. Oh, irmão, olha que tremendo. Glória ao Eterno, que o 7 se manifeste em sua casa, família, ministério, trabalho, finanças, vida emocional, espiritual, conjugal, em nome de Jesus, que o 7 se manifeste em sua vida poderosamente pelo poder do nome de Jesus. Então o 7 fala sobre ciclo que se completa. O 7 fala sobre encerramento de um tempo de vergonha, de perdas, para começar um tempo de honra, mas também o 7 fala sobre plenitude, algo que é pleno, que é completo. Observe, Isaías 11, verso 1 e 2. Isaías 11, verso 1 e 2. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, 1. O Espírito de sabedoria, 2. O Espírito de entendimento, 3. O Espírito de conselho, 4. O Espírito de fortaleza, 5. O Espírito de conhecimento, 6. E o espírito de temor, 7. Observe, 7. Nós temos aqui plenitude. Essa fala do profeta Isaías aponta para o Mashiach, ungido,
que viria cheio do Espírito Santo. Você vai lembrar que lá no Jordão, quando Yeshua sai das águas, o céu se abre, a voz do Pai é proferida e desce o Espírito Santo, a Ruach HaKodesh, desce sobre ele. E ele é cheio do Espírito Santo. Paulo vai dizer que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. E ele andou fazendo bem a todos e libertando os cativos do diabo, porque Deus era nele. Então, ali Jesus ele é cheio do Espírito Santo. Porque o 7 fala de plenitude, algo que é pleno, que é total, que enche, que completa, não deixa espaço para nada mais ser completado. A minha oração é que o Eterno, pelo seu Espírito, venha encher a sua vida do Espírito Santo. Venha encher a sua casa de plenitude do Espírito Santo. Plenitude, seja pleno, seja plena. Paulo vai dizer aos Efésios 5,18: não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Em Eclesiastes 9,8, Salomão vai dizer: sejam sempre alvas as suas vestes, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. A ideia ali é plenitude do Espírito Santo. Observe que no Novo Testamento, 7 foram os maridos da mulher da parábola contada pelos saduceus. Mateus 22, verso 26. Escute isso. 7 foram os milagres feitos por Yeshua em dias de sábado. Um deles, em Marcos 1, 21, o endemoniado da sinagoga de Cafarnaum. O homem da mão ressequida, em Marcos 3. Terceiro, a sogra de Pedro, Lucas 4, 38. 4, a mulher encurvada há 18 anos, Lucas 13, versículo 10. O hidrópico, Lucas 14. O paralítico de Betesda, João 5. O cego de nascença, João 9. Então, isso demonstra que a plenitude do Espírito Santo estava sobre Yeshua, porque em 7 Shabbats ele faz 7 milagres diferentes. Para mostrar o quê? Que sobre ele estava a plenitude do Espírito Santo. Sobre ele estava a plenitude do Espírito do Pai. Aleluia! Que coisa tremenda! 7 pães Jesus multiplicou para a multidão. E no final sobraram 7 cestos cheios. Olha que interessante. Por quê? Porque 7 fala de plenitude, algo pleno, total, cabal. A hora 7ª, um jovem foi curado de febre, à distância por Jesus. João 4, 52. Jesus advertiu que devemos perdoar 70 vezes 7 as ofensas sofridas. Mateus 18, verso 22. Falei aqui que Jesus expulsou 7 demônios de Maria Madalena, Marcos 16, versículo 9. 7 foram os primeiros diáconos da igreja apostólica, Atos 6, verso 3. Agora interessante, o livro do Apocalipse é onde aparece mais vezes o número 7. 54 vezes aparece o 7 no livro do Apocalipse. São 7 igrejas, são 7 cartas, 7 candeeiros, 7 estrelas, 7 anjos, 7 trovões, 7 tochas, 7 espíritos, 7 selos, 7 trombetas, 7 pragas. Coisa tremenda. 7 fala sobre plenitude. 7 fala sobre estar cheio. Glórias ao Eterno. Eu vou encerrar essa live porque o tempo já está avançado, já temos aí cerca de 1 hora já de live praticamente, para não ficar muito longa. Eu quero encerrar. Dizer algo interessante. A Bíblia fala sobre 7 expressões no Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz
às igrejas. Por 7 vezes há uma advertência. Dizem que há 7 bem-aventuranças no livro do Apocalipse, dentro desta fala. E o Apocalipse, no capítulo de número 5, versículo 6, diz que o cordeiro tem 7 chifres, 7 olhos, e 7 são os reis, representados por 7 cabeças em Apocalipse 17, verso de número 9. Interessante é que a Bíblia fala do anticristo e que o seu número será 666. Ressalto que o 6 é o número do homem. É uma tentativa frustrada de atingir o 7, que é o número que representa ciclo completo, totalidade, plenitude. É o número que traz bênçãos para nós. A minha oração é que o 7 estabeleça em sua vida um novo tempo. Poder falar de mais coisas sobre o 7, mas a intenção do vídeo não é ficar muito longo, não é ficar muito extensivo, até que ficou até longo demais. A intenção não é exaurir o tema. A gente pode voltar em outra data com mais aspectos do 7. Eu quero falar um pouquinho de cada número. Falei sobre o 3 semana passada, 7 hoje. Vou falar sobre o 8, sobre o 6, sobre o 2, sobre o 12, sobre o 40, que é tremendo na Bíblia. Então não quero exaurir todo o tema, mas hoje quero deixar para a sua vida somente esses 3 princípios. E que ele se cumpra sobre sua casa. 7 fala sobre fim de um ciclo. Um ciclo vai se fechar em sua vida. Um ciclo vai se fechar em sua casa, em seu trabalho, em seu ministério, para que comece um outro ciclo. E nesse ciclo que vai começar, em nome de Yeshua Mashiach, você e eu não vamos cometer os mesmos erros do ciclo que passou. Segundo, 7 fala de um encerramento de um tempo de vergonha, fim de um tempo de opróbrio, de vitupério, de perdas, para começar um tempo de honra, de restauração, de restituição. Eu quero liberar essa palavra sobre sua vida, sobre sua casa, sobre seu ministério, sua família, seus filhos, seu casamento, sua vida emocional, espiritual, financeira. Vai começar um tempo de honra em sua vida. Vai começar um tempo de restituição em sua vida. Vai começar um tempo de graça em sua vida. Vai começar um novo tempo, um tempo de restauração, de prosperidade, de abundância. Isso aqui não é confissão positiva, não é palavra positiva, isso aqui é princípio bíblico. O 7 encerra um tempo de vergonha e começa um tempo de honra. Foi assim com Naamã, foi assim com Ananias, Misael e Azarias, foi assim com a mulher lá do poço de Jacó, e vai ser com você também, vai ser conosco também. O 7 vai se concretizar em sua vida. E o 7 fala de plenitude. Deixa eu liberar essa palavra sobre você. Plenitude na vida espiritual. Receba isto aí. Plenitude na vida emocional. Chega de sofrimento, chega de mazelas nas suas emoções, chega de baixa autoestima, chega de desvalor. Plenitude na sua vida emocional, plenitude na sua vida relacional, seu casamento, plenitude de emoções, sentimento, amor, carinho, troca, cumplicidade, plenitude. Plenitude na sua vida ministerial, novos voos, cheio do Espírito Santo de Deus, cheia do Espírito Santo de Deus. Tempo de cura, tempo de restituição de saúde. Foi com Naamã, vai ser com você também. Tempo de restituição, tempo de cura. O 7 fala de plenitude. Plenitude na saúde física, emocional, espiritual, casamento, família, ministério, trabalho, finanças. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua participação, obrigado pelo seu carinho. Se você puder, depois vai estar gravado no IGVT do Instagram. Divulga, compartilhe com pessoas que não estiveram aqui hoje conosco, que você conhece, que precisam ouvir esta palavra, que amam a palavra. Envia para eles.
Vai no nosso canal também no YouTube, lá se inscreve lá, dá uma força para nós, né? Ouve as mensagens lá, compartilha no Instagram, Facebook, YouTube. Amém? Que o Eterno te abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. E que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Um beijo especial aqui para minha tia Ivete, minha tia Cristina, minha mãe Marisete, minha irmã Rosiane, né? E as minhas ovelhinhas aí da AD Novas de Paz, irmão Henrique lá na América. Tá? Um abraço especial para todos vocês que me ouviram nessa noite aí, que separou uma hora para estar comigo aqui nessa live. Deus te abençoe. Semana que vem temos mais lives aí, tá? Mais um número na Bíblia que vai abençoar a sua vida e a sua casa. Boa noite, noite de vitória. Até amanhã, no nome do Senhor. Irmã Nita também, lá em Salvador, irmã Nita. Nilza, te abençoe também, irmã Nilza, irmã Nita. Só gente boa nessa live aí. Irmã Isabel, ovelhinha abençoada, Diácono Mateus, só gente boa. Beijo no coração, gente. Até a próxima. Fique na Shalom do Eterno.